No episodio de hoje vamos retomar um tema que eu diria que é quase fundacional para a psicanálise, a questão do pai. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de Psicanálise e Filosofia. Para poder abordar um problema que, digamos, é medular, é central, pelo menos na fundação da psicanálise, que é o tema do pai, nós convidamos a Emiliano Aquino para poder conversar sobre esse tema conosco. Boa tarde, bom dia, boa noite, Bom Emiliano. dia, boa tarde, boa noite, Daniel. Obrigado pelo convite. Um abraço em todos que estão nos escutando. Muito bem. Emiliano, a psicanálise começa como uma clínica para tratar as histerias e em meio do trabalho que o Freud faz primeiro com Breuer, depois com Fliess, eh, ele vai vendo que não só é possível trabalhar neuroses histéricas, sino também neuroses obsessivas. E ele encontra aí elementos que tinham a ver com uma hipótese inconsciente, uma invenção, uma descoberta do inconsciente, que de algum modo estavam atreladas a questões sexuais. E a partir de aí surgiam os sintomas da neurose histérica e da neurose obsessiva. Então isso criou de algum modo um dispositivo no qual apareceu a figura da mãe e também a figura do pai, sobretudo a figura do pai. Não? Nos primeiros anos da psicanálise, em 1912, Freud publica um texto fundamental como Totem e Tabu, tentando mostrar de algum modo que o desejo se articulava em relação com a lei e para poder articular o desejo em relação com a lei era preciso a figura de um pai que impusesse essa lei. E aí então nós encontramos as explicações e o mito do pai primeiro, da horda de filhos que mata o pai e esse pai retorna morto na forma de um totem, impondo a lei que deveria a princípio ser derrubada. Essa figura paterna como elemento articulador, Lacan dice que en Freud o elemento articulador do real, do simbólico e do imaginário é o Édipo, é o pai, e Lacan vai dizer já na década de 70 que o pai é apenas um sintoma, já não é o elemento articulador. Entre aquela afirmação freudiana de o pai como aquele que coloca a lei e retorna morto, inclusive, na figura da lei, e essa ideia lacaniana de que o pai é um sintoma, aparece um leque de críticas, debates, discussões, inclusive sobre o declínio do pai, né? Se o pai da época de Freud teria sido um e agora esse pai está em declínio. Se não existe mais a figura do pai e, portanto, já não há mais nenhuma forma de articulação em relação com os filhos. A pergunta, para o resumo da ópera, é, acabou o pai? Não tem mais pais? Acabou a paternidade? Daniel, eu vou falar assim, a minha experiência clínica. A minha experiência clínica, eu comecei a minha experiência clínica como paciente, né? Como analisando. Eu comecei a fazer análise achando que o problema era meu amor pela minha mãe, né? Eu achava que a personagem central seria minha mãe, né? Bom,
meu analista um bom analista, não precisa saber quem é, mas enfim, um lacaniano. Logo, logo, a figura central se torna o pai, né? E, bom, o que deu aí a análise, o que está dando, né? Mas me parece, assim, na minha experiência, a figura do pai continua sendo uma hipótese que não necessariamente, eu acho, eu não entendo o que Lacan quer dizer isso com sintoma, porque eu nunca li Lacan. Eu tentei ler Lacan, o primeiro seminário, tive dificuldades e abandonei, fiquei só no Freud mesmo, que era o autor que tinha a ver com os autores que eu estudo em filosofia. Os autores que eu estudo em filosofia leram Freud, não leram Lacan. Então, eu me impus essa circuncisão intelectual de ficar apenas no Freud. Outra coisa é que quando a minha análise começa a funcionar, eu abandono a leitura do Freud também, certo? Porque eu quis proteger a análise enfim, eu percebi que minha leitura do Freud estava constituindo instrumentos de resistência, né? E então eu suspendi a leitura e voltei apenas depois do ponto de vista puramente acadêmico, né? Já com um certo distanciamento, eu acho que o próprio processo de análise me ajudou nisso. Agora, me parece assim, quer dizer, eu acho que tu está colocando a questão socialmente, né? Tu estava falando e eu fiquei pensando assim, o momento dos anos 20 e 30 do Freud, se a gente for pensar mesmo, é um momento está muito mais presente a crise do pai, seja pela crise do desemprego, seja pela crise dos sindicatos, crise dos partidos políticos, crise do Estado. Quer dizer, todas as formas paternas, né, que organizam a sociedade, desde o pai mesmo, a família. Portanto, o provedor, que tem autoridade sobre a mãe, sobre a esposa e os filhos, aquilo está em crise, né, do ponto de vista econômico, social, como está em crise essas outras formas simbólicas, paternas, né, o sindicato, o partido político, o parlamento, o Estado, o governo, e assim por diante. Tanto é que essa crise termina constituindo um superpai, que é o Führer, né? Que não me parece que seja expressão de uma falência do lugar simbólico do pai, mas muito pelo contrário, me parece, eu não sou da psicanálise, gente, perdão, eu estou aqui especulando, me parece que seja muito mais a reafirmação desse lugar psíquico do pai, ainda que seja em substituição às formas mediadas que se dá desde o pai mesmo em casa até o Estado, né? Ou seja, que o declínio da figura paterna, então, já está presente lá nos primeiros anos da psicanálise, digamos, né? Não é que o declínio começou agora. O declínio da figura Não, paterna e dos institutos estavam lá. eu não usaria a palavra declínio, porque, inclusive, eu não tenho segurança do que ela significa teoricamente ou as consequências teóricas disso, tá? Por exemplo, se declínio da figura do pai quiser dizer, teoricamente, que o modelo teórico do complexo de Édipo não funciona, eu acho problemático, né? Por isso que eu não usaria o conceito de declínio. Eu digo o seguinte, no momento, digamos, da ortodoxia do Freud, anos 20 e 30, do ponto de vista social, há muito mais uma fragilidade do pai e das expressões simbólicas institucionais desse lugar psíquico do pai do que no período do estado de bem-estar social do Lacan, onde você tem toda a paternidade reconstruída no sindicato, nas leis trabalhistas e sociais, no parlamento, nos partidos políticos, o Estado funcionando bem bonitinho, né? O exército, as igrejas, enfim. E, naturalmente, uma renegociação, eu imagino, lá pelos anos 70, dessa figura paterna após maio de 68 e assim por diante.
Mas os anos 50 e 60, o período áureo, digamos assim, do estado de bem-estar social, em que o cara entrava na fábrica de calção e saía aposentado, e o seu filho o acompanhava nessa fábrica, e ele se aposentava e o filho continuava trabalhando. Bom, essa experiência social do estado de bem-estar social é, desse ponto de vista econômico, social, digamos assim, uma experiência muito mais estável do lugar social e, me parece, portanto, também psíquico do pai, ainda que negociado aí, digamos assim, a sociedade em outras formas, né, de recolocação desses papéis, né? E do ponto de vista do espaço do familiar, digamos, já não do espaço social, do espaço do familiar como do espaço do próximo. Eh, o que você vê nessa função paterna? Isso mudou, declinó, cayó, no existe como elemento articulador Eu sou muito ortodoxo, certo? Tu te lembras de Invasões Bárbaras, do filme. o filme? É o filme assim da minha geração. Eu assisti em 86 o Declínio do Império Americano e depois, quando foi anos 2000 já, né? Sí. Invasões Bárbaras. Bom, você vê o seguinte, que a tese se reverte. A tese, o declínio do Império Americano é uma experiência, digamos assim, de experimentações de outras formas familiares e, portanto, de uma certa aposta de outras economias afetivas, né? Quando a gente vai para o Império, as invasões bárbaras, um conjunto de questões que se coloca ali é justamente, digamos, uma certa ressaca, uma certa resfrega, do, que, portanto, repõe, digamos assim, ainda que seja na cabeça das pessoas, determinados locais familiares. Eu não sei se tu lês esse filme assim, né? É um filme que desde a afirmação do professor, eu não queria que meu médico fosse particular, porque eu lutei pela estatização do sistema público no Canadá, e quem vem é o filho, né? E o filho vem porque é o pai, né? E a moça que, enfim, cuja mãe namorou com o pai no primeiro filme, assim, ela completamente, digamos, aniquilada, né? Do ponto de vista da sua capacidade de ter relações mais estáveis com o mundo social, de uso das drogas, enfim. Você percebe que ali a coisa do pai, ou a estrutura paterna, que não é apenas do pai, né? A estrutura paterna, familiar, está presente pela ausência, né? E pelo que. Então, me parece, não é porque assim, os reacionários, os conservadores vão dizer, tá vendo, era melhor aquela antiga família. Aquela antiga família não é possível mais. O problema é que, não sendo mais possível aquela antiga família, porque o desenvolvimento do capitalismo solapou, né? Não foram os comunistas, né? Foi o capitalismo, né? Solapou, seja pelo consumismo, seja pelo não sei o quê, enfim, né? Ele não sendo possível mais manter aquela família, nós não encontramos ainda, né, socialmente, porque há que ser socialmente, e como diria então Freud naquela nossa outra conversa, tem modificações psíquicas que acompanhariam, não em nível estrutural, mas em nível de rearranjo econômico, né, as transformações sociais, que nós não encontramos socialmente. O que fazer, né, com família, com relação pai-filho, né, diante da crise que está aí, que eu acho que é uma crise real. A família está em crise, realmente. O que me parece que não é a mesma coisa, entende? Assim, de que esteja, de que seja falsa a teoria
do lugar psíquico que uma certa instância paterna ocupa, seja no nível do indivíduo, seja no nível da sociedade. Ajá. Entonces quiere decir É que... mais ou menos como, assim, mudando de área, né? É mais ou menos dizer que dizer como Habermas, coitado, que devido ao desemprego, o trabalho deixou de ter a centralidade social. Não há qualquer relação uma com a outra. Há Ajá. desemprego? Há. Isso não quer dizer que o trabalho tem deixado de ter a centralidade do ponto de vista da estruturação da vida social. Entendí. Há una ausencia da figura paterna, mas eso no implica que no haya una relevancia en cuanto a orden estructural, Do ponto estrutural psíquico, né? Que tu estás psíquico. falando, isso. E que se revela duas coisas. Socialmente, não sabemos o que fazer institucionalmente com a família, que não pode ser mais a mesma, né? Então, assim, por exemplo, tem eu, meu marido e meus dois filhos. Não é a mesma estrutura familiar, né? E isso, por mais que a gente... eu quero dizer o seguinte, o problema do racismo é muito, muito mais relevante do que o problema da homofobia. O que não quer dizer que o problema da homofobia seja pequeno. Mas como nós temos aqui uma família homoparental com dois filhos negros, os pais gays são muito melhores recebidos nas escolas deles do que as condições de convivência deles como garotos negros nessas mesmas escolas, né? Ujú. Então, o racismo aparece muito mais de modo agressivo e não é só o racismo não é simbólico, o racismo é físico, né? Mesmo quando é simbólico, é físico, porque se refere ao corpo, ao cabelo, à cor da pele. Então, é de uma violência imensa. Mas veja, nós temos um outro formato familiar, Y né? Emiliano, Como, y en ese caso, Emiliano, en ese caso, por ejemplo, que você está falando de una cuestión bien específica y bien concreta da construcción social do Brasil, ¿no? Baseada fundamentalmente en la relación escravocrata. O Brasil se construye sobre las bases da escravidão, ¿no? Y es origen do racismo, me parece. Es ahí que está el racismo. En ese caso, ¿no? Que você está mencionando, qual é a função paterna? Digamos, diante de dois filhos que, por questões raciais, são excluídas, essas crianças são excluídas por questões raciais em uma sociedade estruturalmente racista, não esporadicamente racista. Qual é a função paterna aí? é a função paterna. Paterna, ser pai. Pai no sentido mais antigo, primitivo, arcaico, mais moderno, como se queira ser pai, né? Então, eu me lembro de uma situação, a gente sempre se dá muito bem com os núcleos gestores das escolas, e são pessoas, normalmente, são professores, colegas, mas teve duas situações em escolas distintas que o que eu tive que fazer foi gritar, peitar. É preciso a presença do corpo, entende? Para barrar determinadas coisas. Isso não quer dizer que eu ameacei bater ninguém, não foi isso, não. Mas é Sí. preciso falar um pouco mais alto, é preciso se pôr numa certa postura corporal e é preciso se aproximar da pessoa, né? Para dizer, para lembrar simbolicamente, esse movimento físico Sí. lembra simbolicamente que há limites, que há limites, O né? sea, ser pai sería ejercer esa función de corte y de determinación de límite diante Do outro também. Assim como faz com o filho, fazer com o outro também. Exato. Porque não dá. Realmente, eu acho que as crianças não podem ser desamparadas, sabe disso, né? As crianças não podem se sentir desamparadas e nem desprotegidas. E numa sociedade extremamente violenta em que nós vivemos, como você estava lembrando, e particularmente violenta com crianças negras, é preciso, de fato,
dizer que não, isso não é objeto de debate. Claro. Não é objeto de debate. Eu não vou fazer debate entre eu e um homofóbico. Eu não vou fazer o debate entre eu e um racista. Não é objeto de debate. É um objeto de, ei, pare, não pode. Você não pode. Então, acho que tem uma coisa paterna, que é, enfim, a coisa paterna mesmo, né? Porque a coisa paterna não funciona diante do filho apenas como censura para ele, né? Mas também como autorização para ele, né? O que significa barrar aquilo que impede determinadas coisas, né? Uhum. Então, assim, só para terminar, nesse caso, então, eu acho que eu já respondi. Eu acho que a crise real da família, inclusive a crise das possibilidades do pai, por conta da crise da família, e essa crise da família tem a ver porque não dá mais para ter aquela antiga família, certo? Eu acho que tanto o capitalismo como o desejo desestruturou aquela antiga família. Eu acho que, de algum modo, a experiência com o desejo faz com que as pessoas, enfim, não continuem em relações que não querem continuar, que as pessoas procurem outras relações, etc. Isso é uma coisa, né? E tem uma outra coisa que é a crise econômica, as novas formas de relações sociais, enfim, em que aquela velha família, antiga família, não funciona. E não encontramos ainda como é que vai ser a mesma. Como é que vai ser outra família? Agora, seja na dor, seja no prazer, seja positivamente, seja negativamente, me parece que esse lugar é uma instância que a gente poderia chamar de paterna, que Freud chama de paterna, eu acho que continua aí. Só uma última pergunta para terminar rápido. Se nasce pai, se aprende a ser pai, há um momento na vida na qual a gente está pronto para ser pai ou é aos trancos e barrancos? É os trancos e barrancos, é só amando e desejando e testando. Ah, eu já estava na análise quando a gente resolveu ser pai. E uma das coisas maravilhosas que a análise me ensinou, quer dizer, que eu descobri na análise, é que os pais falham. E isso não os torna menos amáveis, muito pelo contrário, isso os torna talvez particularmente amáveis, né? Então, essa é uma experiência minha, é uma experiência do Estênio também, de outra forma, isso, né? E isso não quer dizer que a gente se permita falhar. Não, a loucura é não falhar, né? Quem ama quer não falhar. Mas quando a gente falha, a gente sabe que também são formas outras com que a gente lida com o amor, né? Quando falha. Muchísimo obrigado, Emiliano. Muito agradável a conversa. Muito obrigado. Brigadíssimo, brigadíssimo. Olha, obrigado ao Daniel e obrigado a uma moça linda que está fazendo aí a técnica, que é a É Emília. Emília.